Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Carlos Batista. 17h02, está entrando no seu rádio Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. AM 1170 para Campinas, que também recebe o sinal DFM. Faixa estendida 85,7. Para Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85,3. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dá um like aí para nós. Você que está acompanhando a nossa programação pelo YouTube, muito obrigado. E é muito legal tê-lo conosco. Lembre-se de assinar o sininho. Sempre que tiver uma nova transmissão, você vai ser avisado, tá bom? E as pautas do programa de hoje. Fala, galera! O Guarani deve atuar com 3 zagueiros contra o Londrina. O time ainda não está definido. Existe essa possibilidade. Nós queremos saber de você, que é torcedor do Guarani, se o técnico Marcelo Chamusca deve colocar o time com 3 zagueiros. E para você que é Ponte Pretano, o ataque deve ser a prioridade da Ponte Preta no mercado. Vai abrir agora, dia 18 do mês que vem, a janela de transferências. O Hélio dos Anjos falou na entrevista coletiva no pós-jogo 0-0 com o Sampaio Correia, que tem um atacante, um jogador bem encaminhado e provavelmente será essa a primeira contratação da Macaca. Aliás, a segunda, né? Porque o Richelli já está treinando. E essa, então, é a primeira contratação para a abertura da janela. E esse outro jogador citado pelo Hélio dos Anjos seria a segunda contratação. Disse aqui o Mark Berlim, presidente da Ponte Preta, que a Ponte vai contratar 4 jogadores, além do Richelli, que já está aí. Richelli, que é volante. Então, essa é a pergunta. O ataque deve ser a prioridade da Ponte Preta no mercado. 971021493. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Participe! Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Com Gilberto Sufi no coração da Rádio Bandeirantes, mesa de áudio Danilo Capucci. É responsável também pelas montagens e pela imagem no YouTube. Você que está no YouTube está recebendo o corte de imagem do Danilo Capucci, eles que são da equipe técnica comandada pelo Gil Kleber. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Que seja uma sexta-feira positiva para o Guarani. É isso que eu desejo, um jogo complicado contra o Londrina. E a pauta do programa hoje, ou as pautas, né, uma do Guarani e outra da Ponte, se o Guarani deve atuar com 3 volantes ou 3 zagueiros. E eu acho que ele vai com 3 zagueiros. Mas eu não faria isso. É questão de gosto.
Eu acho que o Guarani não tem 3 zagueiros com característica, com tempo de treinamento, com escopo para poder dar conta desse sistema. Mas é uma questão... Na última partida foi um horror. O que deu certo em Novo Horizonte na última partida estava muito mal e foi muito mal da partida contra o CSA. Então, eu não repetiria. Mas eu tenho a impressão que o professor Chamusca fará isso hoje à noite. Espero que dê sorte, que funcione. Mas acho muito arriscado, porque o time fica com pouca saída de bola. A mim não convenceu, nem na partida que venceu contra o Novo Horizontino, mas aí, contra fato, não há argumento, é difícil você ficar falando. Mas contra o CSA jogando em casa, foi um desastre o sistema de 3 zagueiros. E sobre a Ponte, que empatou ontem, deu mais uma vez uma tristeza muito grande para o seu torcedor, 0-0 jogando em casa, contra o Bolívia querida. Se o ataque deve ser a prioridade da Ponte Preta, sim, Batista, mas precisa contratar jogador em todos os setores. Mas o ataque da Ponte é o mais deficiente, é o mais carente. Então, se tem que priorizar, a pergunta é essa, eu priorizaria o ataque para contratar na janela agora, Batista. Ok, portanto, tá aí o CH, né, priorizando o ataque no time Ponte Pretano e também dissertando aí sobre o Guarani. Guarani, daqui a pouco vamos debater mais, até com um provável time que entra em campo amanhã. Aliás, amanhã, hoje, o programa vai terminar mais cedo, hein? Vai terminar mais cedo porque o jogo do Guarani começa às 7h com a narração de Leandro Bolles. Leandro Bolles estará daqui a pouco aqui conosco. Ele que vai narrar o jogo do Guarani. Guarani Londrina, estádio do Café Norte do Paraná. É o seguinte, Kozlinski e Rodrigo Andrade são os desfalques para hoje. E aí tem esse sistema possível com 3 zagueiros. Rafael Martins, João Vitor, Hernando e Leandro Castan. 3 zagueiros. Só que se não jogar com 3 zagueiros, aí ele tira um zagueiro e quem vai sair do time é o Hernando e entra o Júlio César. Fica, portanto, num esquema 4-3-3. E aí Diogo Matheus ocupa uma lateral direita, né? A lateral direita, Matheus Pereira a lateral esquerda e o meio com Leandro Vilela, Silas e Giovanni Augusto. E na frente, Bruno José, no caso, se jogar o Júlio César e Lucão do Break. Se o Hernando entrar e o Chamusca optar por 3 zagueiros, aí quem sai do time é o Júlio César. O Bruno José não está justificando a titularidade, mas dá a impressão, né, vamos debater isso, de que o técnico tem confiança no atacante e acha que ele vai desabrochar a qualquer momento. E com relação à Ponte, já tem uma entrevista com o Hélio dos Anjos. Ele falou sobre a Série B, a Bezona, e na entrevista coletiva, ele também disse que recebeu uma proposta para dirigir um time na Série... Não falou a série, mas a nossa produção foi atrás e chegou à conclusão de que o time, embora o Hélio dos Anjos não quis declinar o time, não quis revelar qual o time que o procurou. Mas a nossa produção foi atrás e chegou à conclusão de que o time que procurou o Hélio dos Anjos foi o Juventude. Juventude que demitiu o Eduardo Batista e procurou, portanto, o treinador da Macaca. Hélio dos Anjos não quis falar, né, qual era o time e tal, deu uma desconversada, dizendo que o time que o procurou, se ele quisesse, já teria saído da Ponte, tentou valorizar o fato dele estar na Ponte e disse que se ele quisesse, já teria deixado a Ponte, porque foi procurado por um time e não quis declinar o nome do time, mas chegamos à conclusão, a nossa produção foi atrás de que o time que procurou o Hélio dos Anjos foi o Juventude. Ouvinte participando conosco, mensagem de áudio.
Mensagem de texto, áudio de 40 a 50 segundinhos no máximo, tá? Portanto, uma mensagem curta para dar tempo aqui de termos um número maior de participantes. E mensagem de áudio, mensagem de texto, um texto também curto, tá bom? 971021493 é o nosso WhatsApp para você participar conosco aqui do programa de hoje. Quero dar um recado importante para você, porque vai acontecer amanhã um programa especial, o Esporte Show da Rádio Bandeirantes, no Atacado Obra Já. O programa será das 10 até as 12 horas, das 10 até o meio-dia, dentro da loja Atacado Obra Já. Fica na rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Debate esportivo com a presença de toda a equipe esportiva da Rádio Bandeirantes e também convidados. Teremos o Marcos Garça, goleiro do Guarani, e teremos também lá o Alexandre Negri, goleiro, ex-goleiro, né? O Garça, ex-goleiro do Guarani, e o Negri, ex-goleiro da Ponte Preta. Será uma confraria de goleiros, porque o Gleger, que é o nosso comentarista, também estará lá participando do programa. E tem uma informação importante. Se você estiver querendo ganhar uma camisa oficial do Guarani ou da Ponte Preta, compareça no local. O sorteio da camisa do Guarani e também da camisa do Guarani, camisas oficiais, somente para quem estiver no local. Então, compareça. Você vai preencher lá uma pequena ficha, né, com o seu nome, e aí o seu nome vai para a urna. Será um sorteio realizado no local. Se não estiver no local, não vai receber a camisa. Uma camisa da Ponte Preta, camisa oficial, e uma camisa do Guarani. E você que vai comparecer na loja, se quiser comprar alguma coisa, é só comentar lá com o vendedor que você ouviu a propaganda do Atacado Obra Já, aqui na Rádio Bandeirantes. Só por isso você vai ganhar 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e também vergalhão. Programa Esporte Show da Rádio Bandeirantes, amanhã, das 10 ao meio-dia, na rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no bairro São Bernardo, em Campinas. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, equipe nota 10 da Bandeirantes. Um campeonato com tantos jogos, com placar de empate entre as equipes, os times não se prepararam bem. Está tendo aí um equilíbrio nesta Série B, diz aqui o Silvio Quitério de Sumaré. Ele é bugrino. Olha, o CH deu uma informação, né, hoje no programa Os Donos da Bola. Programa começando mais cedo, avisa todo mundo, do meio-dia até a 1h, bombando no Ibope, hein? Muito obrigado pela audiência, obrigado mesmo de coração pela incrível audiência que o nosso programa está tendo. Ô CH, você pode repetir aí, o ouvinte está dizendo sobre o equilíbrio e é por isso que está tendo tantos empates. Quantos empates que você disse hoje lá nos Donos da Bola? Com os dois de ontem, 46, Batista, em 14 rodadas, e olha que a 14ª rodada não está terminada ainda, em 140 jogos aproximadamente, 46 empates, Batista. Ok, portanto, muitos empates, um equilíbrio realmente impressionante, né? E até contrário à expectativa desta competição, porque tem aí 8 campeões da Série B, tem mais 6 campeões, né? São 6 campeões da Série A e no total 8 campeões da Série B. Mas o campeonato está o circo dos horrores, elevado à 10ª potência. Então, talvez seja isso, né? A questão do equilíbrio da competição. Pois não, CH?
Até foi uma colocação bastante pertinente do Tigrão hoje na hora do almoço, que eu quero dizer que eu concordo, porque se continuar essa média, né, de muitos empates, está ultrapassando aí, tá entre 30% da competição aí, em 30% dos resultados empates, né, um pouco mais, um pouco menos. A nota de corte em todos os objetivos e na zona da degola, ela pode ser modificada em relação aos últimos anos. Pode mudar o número necessário para subir para baixo e pode também ser um número menor para poder escapar do rebaixamento. Então, você veja o achatamento em termos de classificação nesse momento que está a Série B do Campeonato Brasileiro. É um negócio que eu não me lembro de a gente, nesse momento, estar vivendo. Veja só você, o sétimo colocado, o oitavo, tá? Para ser um pouquinho mais afinado. O oitavo, que é o Brusque, tem 16. E o último é o Vila, que tem 11. Eu vou repetir. O oitavo colocado no campeonato, que está a 4 pontos do G4, é o Brusque com 16. E o último colocado, que é o Vila, tem 11. Olha o achatamento. A diferença são 5 pontos. Não é? Então, está muito equilibrado e isso demonstra nesse campeonato, né? Às vezes é muito equilíbrio porque há uma qualidade técnica significativa. Nesse ano, não. O equilíbrio dá por conta, principalmente, da falta desta qualidade na maioria dos times, Batista. Ouvinte participando conosco, mensagem de áudio, mensagem no ar. Boa noite, Batista. Aqui é o Toninho de Sumaré. Eu acho que o Hélio dos Anjos devia ter ido embora da Ponte Preta já. Não devia nem ter vindo para cá, devia ter ido embora. Devia aproveitar agora que estão querendo ele, devia ir. Dá tempo dele rebaixar uns 2, 3 times ainda, esse ano aqui. Vai com Deus, Hélio dos Anjos. Você não serve para dirigir time de Campinas, não. Tchau, querida. Tchau, querida. Boa noite para todo mundo. Boa noite, muito obrigado. Um abraço aí para Sumaré, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos da Bandeirante aí. Falar sobre o Guarani hoje. Para mim, hoje, o Guarani, mesmo jogando fora de casa, ele tem que jogar para cima. 2 zagueiros, 2 laterais, certo? Para mim, o Índio seria um dos meio de campo, né, no lugar do Silas, mas pelo que eu vi, passei no CT hoje lá, ele não nem viajar, ele viajou. Passei lá, vi ele, vi o Ludic, vi o Eliel, vi o Kozinski e vi mais um outro lá que sempre está no relacionado. Então, esse jogador aí, não sei porque é surpresa do Indy nem ter ido pro jogo, nem ter viajado. Mas o Guarani tem que jogar assim pra frente. Jogar com 2 atacantes pelo lado, não sei qual que ele vai escalar. E jogar com o Lucão do Break. Lucão do Break no meio lá de referência. E assim, cara, a gente precisa da vitória hoje. Entendeu? Já tá demorando pra mim essa vitória. A gente dá uma respirada no campeonato. Beleza, Batista? Um abraço a todos aí. Vou mandar um abraço pro meu pai Calegari e pro meu filho Vitor Hugo. E vai, Canarinho. Valeu, muito obrigado. Grande abraço para você também. Daqui a pouco mais ouvintes no ar. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, boa tarde. Pautas interessantes do programa, pela ordem, daqui a pouquinho, a bola rola no Estádio do Café, em Londrina. Eu não jogaria, se fosse o Marcelo Chamusca, eu não jogaria com 3 zagueiros. O time está muito acostumado a jogar com 2 atacantes, um de cada lado do campo, voltando, fazendo a recomposição, e quando joga com um só, fica penso. O CSA sacou isso daí através do Alberto Valentim, na última partida do Guarani, que foi no domingo passado, às 11 da manhã,
ele já de cara fechou a beirada onde estava jogando o Bruno José, primeiro na direita, trancou ali. Pô, aqui tá difícil, vou para a esquerda, trancou lá. E aí acaba o ataque. Acaba. Por quê? Porque você não tem como variar, como virar uma bola. Você vira uma bola do outro lado, tá vazio, não tem ninguém. Ninguém está ocupando o setor. Os laterais também não apareceram conforme a gente imaginava que fossem aparecer, sobretudo para um time que joga com 3 zagueiros. Você vê que depois que ele mudou o esquema, né, tirou um zagueiro e colocou o Júlio César de volta, e aí botou o Iago no lugar do Bruno José, Iago na direita, Júlio César na esquerda, na primeira escapada que o Júlio deu e fez um cruzamento de segundo pau, quem é que fechou? O Iago, meteu a bola na trave. Poderia ter dado o gol da vitória para o Guarani. Então o time está muito acostumado a jogar assim. E quando joga com 2 atacantes, um centralizado e um de beirada tentando cair dos 2 lados, ele corre feito um condenado, se mata fisicamente e produz muito pouco. E quando o setor dele fica bem vigiado, um chegando e um cobrindo, acabou. Acabou, ele não consegue evoluir com a bola. E ao não conseguir evoluir com a bola, ele perde da contra-ataque. E por que ele não consegue evoluir? Porque o Lucão fica enfiado lá entre os zagueiros centrais. É um problema. Esse é um problema. E quando ele tenta tabelar, virar, inverter, dar uma alternada, jogar no outro lado, fazer aquela virada de bola que normalmente pega a defesa adversária desprevenida, de calças curtas, ele não tem o cara. Então, na primeira que o Júlio teve, entrou o Iago, se meteu. O Iago estava na direita, o Júlio na esquerda. O Iago entrou em desabalada carreira, fez a diagonal, o Júlio cruzou. A zaga estava desarrumada. O Iago entrou livre, bateu, deu azar, acho que bateu certo. Tem coisa que é perder o gol, tem coisa que é fatalidade do futebol. Ele encheu o pé, o goleiro batido, e ela explodiu no poste esquerdo e não entrou. Então, por essas e outras, no caso do Guarani, eu não jogaria, atendendo aí a pauta e a sugestão de debate, eu não atuaria com os 3 zagueiros. E sim com 2 zagueiros, com 2 volantes, com Giovanni Augusto chegando à frente, e com 3 à frente, um centralizado, 2 de beirada que viram anjos da guarda dos laterais do Guarani quando o Bugre é atacado. E na ponte, se a prioridade é ataque, sim. A performance defensiva da ponte não é ruim. Ela está ali numa média muito boa entre os melhores do campeonato. Gols tomados. Compensação, o ataque é muito fraco. Ele não realiza. Então, se eu tivesse a caneta na mão para dizer a prioridade 1 é essa, a prioridade 2 é aquela, prioridade 1, 2 atacantes de boa qualidade para ajudar o Luca aí nessa empreitada. E a prioridade 2, um meia. Então, já tem aí um jogador contratado, a gente não sabe, o Richelli, né? A gente não sabe como é que vai ser, se vai entrar em forma, se estará bem fisicamente ou não. Se será um jogador também que entra, mas não responde, já é veterano, dentro daquele perfil perigoso de Wesley, de Dedé, entre outros, que a Ponte trouxe aí, de jogadores já sem condição física, né? Então o Richelli é uma incógnita ainda, mas está se preparando e a gente torce muito para que dê certo. Fora o Richelli que já está aí, como a grana está muito curta, eu daria mais 3. 2 atacantes, um centralizado e mais um de beirada, mas atacante que empurra a pinóia para dentro, e traria um meia para fazer a pinóia chegar em condições de ser... Pinóia é a bola, para ser bem concluída pelo Luca e por mais 2 aí. Então, tá aí o Richelli, mais 3, para mim arrumam esse time da Ponte. Só que não adianta trazer pangaré, né? Não adianta trazer quantidade, tem que trazer qualidade. 2 atacantes de boa qualidade, que tem intimidade com o gol, é a prioridade 1. E um meia, a prioridade 2. Assim, simples assim, sem pensar, sem fazer discurso, sem ficar fazendo drama, sem ficar dizendo que a culpa é desse, é daquele, que o problema foi o Dom Pedro I ter gritado independência ou morte, aí virou independente, senão seria colônia, na colônia todo mundo era feliz. Depois, a culpa é do Marechal Deodoro da Fonseca, que transformou o Império, né? Acabou mudando para a República,
e no Império era muito legal, porque tinha rei, tinha rainha, tinha um monte de coisa bacana. Não adianta. Discurso, transferência. É simples. 2 atacantes e um meia. E a ponte escapa. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Meu nome é Mário Donizete da Silva, Batista. Sim. Eu só acho o seguinte, eu acho que ele fez a besteira de trazer um monte de jogador. Fala que a torcida da Ponte é viúva, não tem negócio de viúva de idade, cara. Eu sempre fui no estádio, sempre dei meu apoio, sempre ajudei a Ponte com dinheiro, com pouco dinheiro. Vem falar que a torcida da Ponte é viúva. Você tá de brincadeira. Ô, meu, esse cara tem que contratar certo. Foi disputar um campeonato brasileiro da Série B, é um campeonato difícil, gente. Contrata 20 jogadores só, 20 de qualidade e o resto da base. Pô, e eu acho que tem que contratar atacante e um meia. Mas como é que vai contratar que tá cheio de gente atrás também? Tem cheio de time, tem time mais com dinheiro que vai contratar na frente da Ponte. Infelizmente a Ponte fez jogada errada, eu acho que a Ponte Preta vai cair. Que pena que ela vai cair, que eu não tô nem dormindo de noite. Nem eu só não, eu a torcida da Ponte inteira, não tá dormindo de noite mais. Não é legal isso aí, né? A noite de sono é importantíssima, porque no dia seguinte todo mundo tem que trabalhar. Mas reflete aí a insatisfação e a tristeza que está vivendo a torcida da Ponte. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, Carlos Henrique, Gleger e Tigrão. Ontem eu fui no Moisés Bucarelli para assistir o jogo. Cheguei em casa, era mais de meia-noite, e acordei às 5 para ir trabalhar. O time da Ponte eu acho que não foi bem. Não foi bem. Dava para ter ganho o jogo. Se tivesse um pouco mais de qualidade do jogador, dava para ter ganho o jogo. Esse Chaporã não escala mais ele, pelo amor de Deus. E não ajuda em nada, ele tropeça na bola, tá louco. Agora eu vou falar para você, tinha 2.000 torcedores no campo ontem. Se a Ponte ganhar uns 2, 3 jogos seguidos, com certeza vai dar 5.000. Se ganhar mais jogos, vai ser fácil de passar dos 5.000 no estádio. Pode ter certeza. Que a Ponte apoiou o time ontem até os 45 do segundo tempo. Aí perdeu a paciência. Entendeu? Mas o jogo foi bom. Não perdeu, já tá bom. Beleza? O que vocês acham aí, os comentaristas? Abraço, Anísio do Parque Via Norte. Abraço para todos aí do Parque Via Norte. Já vamos debater a Ponte Preta e falar aqui do jogo de ontem. Já também tem o Marcelo Chamusca. Mas agora eu quero falar da Casa de Carnes Mites Bife para fazer um churrasco show de bola. Ou então, para o seu dia a dia, conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. E eu falo da Mites Bife porque sou cliente. É a melhor boutique de carnes de Campinas. A Mites Bife, você tem na Mites Bife ofertas especiais. Atenção, hein? Até durar o estoque. Bisteca suína Copa, R$17,90 o quilo. Bife chorizo Angus, R$74,90 o quilo. Peito de frango recheado, R$37,90 o quilo. Rocambole bovino recheado, R$49,90 o quilo. Bife a rolê, R$46,90 o quilo. Vulcão recheado, mussarela e parmesão, R$54,90 o quilo. Contrafilé uruguai, R$59,90 o quilo. Maminha precoce, R$59,90 o quilo. Fraldinha precoce, R$79,90 o quilo.
E a Mites Bife aceita todos os cartões de débito e crédito. E cartão alimentação Alelo, Sodexo e Verocard. Anote aí o endereço, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson Alves, profissional que está há mais de 20 anos no mercado. Com o Denilson Alves, você pode confiar. É qualidade e preço justo. Anote aí o telefone 3294-7003. 3294-7003. Mites Bife, tudo no capricho. Vamos ouvir o Hélio dos Anjos. Falou depois do empate, placar de 0-0 e dissertou sobre a Série B, a Bezona. Quando se tem resultado, questiona o trabalho do treinador. Isso é normal. Eu não sou nenhuma criança do futebol, não sou nenhum menino. Eu não estou aqui de favor. Eu estou aqui porque eu quero, né? Porque o clube me quer. Porque a relação que eu tenho com o clube, ela é, acima de tudo, muito profissional. A Ponte passa por situações que preocupam a gente, sim. Preocupa. O nosso ímpeto de trabalho, ele é altíssimo. O nível de exigência é altíssimo. E o trabalho vai continuar. Enquanto o clube vê, na comissão técnica, que é capitaneada por mim, condições de fazer, eu vou. Eu sou um profissional que, se eu quisesse, a semana passada eu tinha saído. Se eu quisesse, domingo, eu tinha aceitado uma proposta. Mas eu tenho, inclusive, a gravação, porque eu não telefono quando me fazem proposta. Eu gravo. Né? Porque depois, sabe como é que é? Fala que eu falei. Pode revelar? Não vou revelar, porque já contratou outro treinador, eu não vou, né? Já contratou. Então, gosto daqui, gosto de fazer o trabalho, o grupo está se dedicando, mas a gente sabe que nós temos as nossas deficiências. Nós temos as nossas deficiências, me preocupa o clube. Preocupa o clube. Ontem conversei com o presidente, o presidente hoje passou para mim que um jogador já acertou, que está tudo certo, né? Que é um jogador que pode nos oferecer muita condição. Acredito que o jogo do Vila, o Danilo também já vai ter condições, o próprio Nicolas. Mas a gente vai ter que mexer no time de novo. Né? É normal jogadores jovens, como o caso do DG, sentir um pouco mais o jogo hoje, porque a maior pressão do jogo do adversário foi em cima do DG, nessas ligações diretas, num jogador muito forte, que é o Igor. E a gente tem que ter e se manter a confiança. Eu não perdi a confiança nos meus jogadores, eu não perdi a confiança no trabalho. E a hora que não servir, eu não tenho amor a emprego. Você entende? Eu tenho amor a trabalho. Eu não tenho emprego, eu tenho trabalho, porque eu procuro trabalhar da melhor maneira possível. Bom, tá aí a palavra do técnico Hélio dos Anjos, tentando se valorizar, né, sobre essa questão de estar fazendo um campeonato muito ruim, com 27%, acho que é isso, né, de aproveitamento. E o time na conquista de pontos, não estou falando do trabalho, tá? Na conquista de pontos está abaixo da linha da miséria. E o técnico escolheu um caminho que não achei legal. Um caminho que até o CH encaixou uma palavra hoje no programa Os Donos da Bola, das 12 até as 13 horas, na tela da Band. Desnecessário no momento. Não havia necessidade nesse tipo de coisa, ele é experimentado, é um técnico rodado e poderia ter escolhido um outro caminho para escapar dessa pergunta. E aí, CH, rolou a informação de bastidor que o time que convidou o Hélio dos Anjos foi o Juventude. Está disputando a Série A, está indo mal, Eduardo Batista foi demitido e teria sido, então, o Juventude, esse time citado aí pelo Hélio dos Anjos, em CH. Não, ele foi mal, né, Batista? Você resumiu com precisão. Ele foi muito mal. Um cara da experiência dele tem que administrar a situação de uma outra maneira, né? Eu fiquei muito decepcionado com a resposta que ele deu para os nossos companheiros de imprensa. Minha vida toda, eu frequentei sala de imprensa, entrevista coletiva e fiz reportagem.
Eu não esperava que ele falasse isso. Eu tenho certeza do que eu vou falar agora. O Hélio dos Anjos é um cara inteligente. Ele é um cara coerente. Ele é trabalhador. Eu espero que você gosta de falar muito isso, né? Essa derrapada e esse escorregão que vai com a lateral do carro batendo e riscando o guarda-rail seja apenas um momento. O que ele falou na entrevista coletiva sobre convite que ele recebeu foi desnecessário. Ele não tinha que falar isso. Aliás, ninguém perguntou isso para ele. A pergunta foi outra. Ele se sente pressionado, falaram dos 27%. Isso é fato. É disso que ele tem que falar. Ele tem que falar para a torcida da Ponte, é para ela que ele tem que falar. Por que o trabalho dele só tem 27% de aproveitamento? Ele tem que falar porque o time dele não faz um gol, mas nem com o parto do porco-espinho. É um negócio horroroso. Se ele acertou a parte traseira do time, ou a defensiva, ou a maneira que o time se recompõe, se protege, isso em muitos momentos é fato, mas ele não tem que sair por aí, não é? Ficar toda hora levantando essa coisa, não é por aí. Eu entendo também que muitas vezes a entrevista coletiva pós-jogo, e principalmente depois de derrota, ela é muito cruel, mas isso está contido dentro da obrigação dele como treinador de futebol no Brasil. No Brasil é assim. Você não quer pressionar, você não quer tomar aperto, você não quer ser cobrado, você está na profissão errada. Está na profissão errada. Então, ele, no mínimo, tem que usar da inteligência emocional, da experiência dele, para responder com tranquilidade, porque nesse momento você tem que apagar o fogo com água ou com extintor. Extintor para fogo. Extintor. O extintor correto. Não é? Mas não com combustível. Isso só atrapalha o trabalho dele. Então, como eu tenho muita consideração e respeito por ele, e acho que ele é um bom profissional, e a culpa não é dele, o time dele é muito ruim que ele dirige, eu vou relevar. Mas eu estou registrando a minha indignação e foi desnecessária a citação que ele foi convidado e negou o convite como se ele estivesse fazendo um favor para a Ponte. Não está fazendo favor nenhum, não, seu Hélio. Não tem, é relação comercial. Se não está bom para o senhor pega a sua malinha e leva embora a sua comissão técnica. Tá bom? Perfeitamente. Trabalhe junto com os homens da Ponte, com os seus jogadores, seja fiel, seja ético e trabalhe para tirar o time de lá de baixo que o senhor ajudou a colocar. Como o senhor ajudou, como o senhor mesmo disse, a rebaixar o time no Campeonato Paulista. É disso que o senhor tem que falar. Se o senhor recebeu contato, convite, isso para o cliente da Ponte, para o torcedor da Ponte, pouco importa. Então, o recado está dado. No jogo de ontem, rapidamente, Batista, a Ponte pecou pelas suas deficiências e principalmente pela sua incompetência no que se diz respeito ao ataque. O time até chega no fundo do campo, mas sempre o cara dentro da área está mal posicionado, desatento, a bola queima nos pés, um time ansioso demais. É verdade o que o torcedor aí falou. Agora, nesse momento, aí citou que ele esteve no estádio, levantou 5 da manhã. A torcida não vaiou o time em nenhum momento. Apoiou até 45 do segundo tempo, mas daí perdeu a paciência, né? É coisa de maluco, né? A torcida também, sabe, apoia até um certo ponto. Então a Ponte não mereceu ganhar o jogo ontem. Foi 0-0 porque o time, mais uma vez, Batista, foi incompetente. Bom, Tigrão, a sua opinião também a respeito do jogo da Macaca. Você não trabalhou no jogo, mas evidentemente assistiu a partida. Você vai trabalhar daqui a pouco no jogo do Guarani. Guarani-Londrina ou Londrina e Guarani. Londrina é o mandante. Leandro Boles é quem vai narrar aqui na Bandeirantes, mas opinando sobre a partida de ontem. E você hoje na tela da Band disse que gostaria muito de saber qual é ou qual foi o diretor de futebol que queria levar o Hélio dos Anjos com 27% de aproveitamento para resolver os seus problemas. A notícia vazou e não tem como esconder. O time foi o Juventude, hein? Ô, Tigrão, não sei aqui o nome do diretor de futebol, né? Não acompanho o Juventude, mas o nome do time pelo menos é Juventude.
Então, Batista, 27% de aproveitamento. Aí o Hélio vem dizer que o negócio dele não é emprego, é trabalho. Um monte de clichê, né? Que se eu quisesse ter saído, eu tinha saído domingo. Aí cospe no prato que tá comendo, não é que comeu. Tá comendo nesse prato aí. Acho desrespeito com o torcedor, sabe? Fica assim claro o seguinte, né? Pô, o cara tá aqui, mas tava conversando. Não, recebeu um convite e declinou do mesmo. Poxa, mas isso é uma demonstração de arrogância, né? Vocês estão achando que o trabalho não tá legal? Eu tô aqui porque eu quero, cara. Mesma coisa eu estar aqui na Bandeirantes e passar uma informação errada, e aí chega alguém e fala, pô, Tigrão, você passou uma informação errada, comprometedora, você está preocupado com o seu emprego? Ou com o seu trabalho, como ele disse, que o negócio dele não é emprego, é trabalho? E aí eu chego pro cara e falo assim, não, preocupado com o trabalho, eu recebi convite domingo aí para sair, pô. Não estou preocupado com o emprego, não. Se eu estalar o dedo, tem 25 mil caras aqui, rádios, querendo me contratar a peso de ouro. Pega mal, né? Eu tenho que dizer, não, fui mal, quero pedir desculpa para todos vocês, me equivoquei, errar é próprio do ser humano, vou procurar me aperfeiçoar, vou procurar prestar um pouco mais de atenção e fico preocupado, sim, que eu amo o que faço, adoro a empresa em que eu trabalho e vamos tentar de todas as maneiras melhorar essa performance dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Agora, se eu chego aqui, não, preocupar por quê? Que eu errei uma informação? Que é isso, pô? Estalo o dedo aqui, eu vou para BBC de Londres. Então, não é legal isso daí, principalmente para um torcedor que está tão sofrido, tão machucado, tão magoado, tão preocupado. Você viu o torcedor aí, não estou dormindo à noite. Aí veio dar de ombro, falar, não estou preocupado com o emprego, não. Meu negócio é trabalho. Tá bom, então, eu vou recorrer a uma coisa que o falecido Dirceu José falava para a gente. Mais para você do que para mim, como diretor comercial da emissora onde nós trabalhamos juntos por 18 anos, ou quase isso. Ele dizia o seguinte, tirou o pedido, aí chegava lá o contato da equipe dele e falava, professor, fiz 10 visitas, fui muito bem recebido, estou até com um pouquinho de azia, todo mundo me deu cafezinho, deu azia em mim, todo mundo adora a rádio, todo mundo conhece a programação do rádio, os caras adoram o Antônio Carlos Tedeschi, o Juraci, o Zé Arnaldo, o Carlos Batista, o Brasil de Oliveira, o Tigrão, o Bolinha, o Renato Silva. A rádio é um fenômeno, eu estou muito feliz. Trabalhei muito hoje, olha o trabalho aí. Agora é o trabalho. Agora eu vou perguntar do emprego. Aí eu falava, mas você tirou o pedido? Não, nenhum. Então, o trabalho que não tem resultado reflete no emprego. Meu filho, tem que trazer contrato aqui, senão não consigo pagar salário, ajuda de custo e outras coisas para você. Então, esse negócio de que o meu negócio é o trabalho e não o emprego, isso é conversa. Isso é um negócio. Então, trabalha de graça. Se o seu negócio é só trabalhar, você não está preocupado com o emprego, abre mão do salário. Trabalha por diletantismo, trabalha por idealismo. Não é assim. E se eu quisesse ter saído, eu teria saído domingo. Lamentável. Eu também não quero saber nome de diretor de futebol nenhum, até porque, ou de presidente, até porque a gente está especulando aí que teria sido o Juventude. Mas quero, independente de saber quem é, anonimamente, quero dar a ele os parabéns, meus parabéns, por estar levando como a solução dos seus problemas um treinador que caiu com o time, mas já pegou um passivo do Gilson Kleina, que já estava com um índice de aproveitamento muito baixo, mas com um percentual de aproveitamento mais alto do que o senhor Hélio dos Anjos oferiu. E fosse o senhor Hélio dos Anjos que escalou o Dedé contra o Água Santa. E aqueles 3 pontos derrubaram a ponte. E o percentual dele no Paulista foi abaixo do percentual do Kleina. E com o percentual do Kleina até o momento em que ele foi demitido depois do derby,
a Ponte não teria caído. Para aqueles que perseguem e criticam o ex-treinador da Ponte, com uma história lindíssima de final de Campeonato Paulista contra o Corinthians e com acesso nas costas, dirigindo a Ponte. O percentual dele não teria derrubado a Ponte. Não teria derrubado. Saibam aí os menos avisados. Se quiser, eu apresento os números. Então, ele já tem um rebaixamento recente. Está na zona de rebaixamento, acorrentado lá. Não marca o time dele, não marca gol nem por reza brava. E o mercado está atrás dele? Então, tira o tubo que eu quero descer, pô. Para que eu quero descer e tira o tubo. Não é assim. Tudo bem que cabeça quente, repórter pergunta mesmo. E aí, professor? O senhor está ameaçado? Se sente ameaçado? O seu cargo corre risco? Pô, tem que ter cintura, balanço não. Estamos tentando aqui, o dia que a diretoria entender que tem alguém melhor do que eu, vou entender perfeitamente, mas vamos lutar até o último minuto. Pronto, respeitou a torcida. Cara, o que você quer, rapaz? Se eu quisesse sair, eu tinha saído domingo. Isso para mim é arrogância, pedância, né? Nariz empinado. É isso que eu acho. E respeito muito o Hélio dos Anjos, muito. É um cara correto, uma carreira que limpa, correta, absolutamente dentro de um princípio de honestidade. Mas nós estamos falando da coletiva de ontem. Na coletiva de ontem ele foi infeliz e tem que dosar um pouquinho, tem que temperar um pouquinho aquilo que vai ser falado antes, para depois não virar esse tipo de coisa. E por que nós estamos falando isso? Porque ele deu uma resposta atravessada? Vamos fazer disso aqui uma batalha? Não. Isso não preocupa. O que preocupa é que a Ponte derrapa e não sai do lugar. E em 14 jogos marcou 8 gols, meu filho. Ah, mas eu não tenho jogador. Ah, mas você conhecia o elenco. Você conhecia o elenco. Você acompanha futebol. Você enfrentou a Ponte recentemente na Série B, dirigindo o Náutico no ano passado. Acompanhou tudo. Acompanhou os jogos do Campeonato Paulista. Veio para o Paulista. Então já tem um rebaixamento. Agora, tem cara... Não, eu tô preocupado não. Meu negócio é trabalho e não emprego. Emprego eu não me preocupo, porque se eu quisesse emprego, eu teria saído domingo. Não gostei. E tem que começar a ganhar jogo. Eu disse ontem antes do jogo. Ontem, nesse mesmo programa. A Ponte precisa ganhar 3 jogos, esses 5 que ela tem por realizar. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aliás, ela fez ontem o 14º, né? Agora ela tem mais 5 ainda. Ela teria que, em 6, ganhar 3 jogos. Por quê? Porque ela ia vazar ali com 9, além dos 12 que ela tem, ela ultrapassaria os 20 pontos, viraria aí com 21, para fazer 23, 24 no segundo turno, que é muito difícil. Mas não tem jeito, não vai chegar nos 21. Não ganha jogo de jeito nenhum. É um verdadeiro sacrilégio. E aí o treinador recebe uma pergunta, como é que ele se sente, se está confortável no cargo. Ele vem dizer que se quisesse sair, ele tinha convite, tem mais convite e está tudo certo. Está errado a resposta. Mas esse não é o problema. Esse é o momento, o cara está com a cabeça quente, acabou de auferir mais um resultado negativo, com o time jogando mal, com o time não criando, ele não vê alternativa com esse elenco que aí está. Não tem problema, acontece. Só tem que se policiar um pouco para respeitar o sofrimento do torcedor. Esse não é o problema. O problema é a classificação da Ponte. 18ª hoje, já com 14 jogos. O 20º, que é o Vila Nova, tem 13. E se ganhar o jogo dele, passa a Ponte. E o Guarani, que também tem 13 jogos e 13 pontos, se empatar hoje em Londrina, ultrapassa a Ponte. E o Vila Nova, se ganhar, ultrapassa a Ponte. Resumindo em síntese, risco muito grande de terminar na lanterna. Agora, se tem dirigente querendo contratá-lo, o problema é desse dirigente, não é meu. Bem, são 17h50, a bola vai rolar às 19h, Londrina e Guarani. Leandro Bones vai transmitir aqui na Bandeirantes, ele que vai dar o recado, está registrado. Rápido intervalo e voltamos já já.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Automatize a gestão de cobranças do seu negócio de forma simples e sem mensalidade. Pelo Asas, é possível criar cobranças automáticas com as principais formas de pagamento, gerar notas fiscais, antecipar recebíveis e fazer tudo o que você precisa para automatizar a gestão financeira da sua empresa. Asas, a conta digital completa para empresas de São Paulo. Acesse o site asas.com. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritor e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19974178000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Tinta Coral com preço, qualidade e atendimento é na Corbella. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Já às 7 da noite vamos estar juntos. Estádio do Café tem Londrina e Guarani no mesmo horário em São Januário, Vasco e Operário. Amanhã, 11 horas da manhã, Criciúma e Vila Nova. Às 4, Bahia e Novo Horizontino. 19 horas, Sport Brusque fechando a rodada, ou melhor, quase fechando a rodada. No domingo, 11 horas, tem Tombense e Náutico. Isso porque Ituano e Cruzeiro vão jogar no dia 5, porque ontem o Cruzeiro jogou pela Copa do Brasil. A rodada que teve início na terça-feira com a derrota da Chapecoense em casa para o CRB 2-1. Ontem, Ponte Preta e Sampaio Correia empataram por 0-0. CSA e Grêmio empataram por 1-1. Na classificação da Bezona, o Cruzeiro lidera com 31, o Vasco o segundo 27, o Bahia o terceiro 25, o Grêmio ocupa a 4ª colocação com 22 pontos. O Londrina, adversário do Guarani, é o 12º colocado com 15 pontos. Na zona do rebaixamento estão Náutico 13 pontos, Ponte Preta 13, Guarani 13 e Vila Nova com 11 pontos. Certeza que foi pênalti? Certeza mesmo, só Coral. Na Corbella você encontra a linha Coral Decora. Decora mate, o tom fosco e aveludado. Decora seda, o brilho intermediário. E decora diamante, com acabamento semi-brilho. E ainda tem a garantia Coral. Se você não ficar satisfeito, trocamos o produto. Tinta com preço, atendimento e a qualidade Coral. É na Corbella. Ligue 3307-4002 ou acesse corbelatintas.com.br. Corbella. Esporte em Debate, na Bandeirantes. 17 horas e 54 minutos. Amanhã estaremos no Atacado Obra Já, Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no bairro São Bernardo, das 10 até o meio-dia. Teremos lá a brincadeira de cobrança de pênalti no golzinho para ganhar brindes e também 2 camisas. Uma camisa oficial da Ponte Preta e uma camisa oficial do Guarani para quem estiver presente no local. Vai colocar o nome lá numa urna e aí depois nós vamos fazer o sorteio, tá bom? Então, para ganhar a camisa, tem que estar no local. O programa das 10 até o meio-dia. Você é o nosso convidado. Já pensou em vender o seu carro e não pagar mais IPVA?
seguro, revisões, manutenções. A Angeltour tem essa solução com o menor custo do mercado para você. É carro por assinatura, com mensalidades a partir de R$ 1.699, com tudo incluso. É só abastecer o carro e pagar a mensalidade. Tem praticamente todos os modelos de carros disponíveis no mercado, desde o mais simples até carros de alto luxo. Reduza o seu custo alugando um carro para você. Ou então, você tem uma empresa e ocupa aí uma frota de carros, né? Precisa dos carros, tem muitos vendedores, tem o pessoal trabalhando na rua e acha que está pagando muito caro. Você pode continuar com os mesmos carros, mas com um valor menor. Então, faça uma cotação pelo WhatsApp 999 68 15 83. Você pode estar jogando dinheiro pelo ralo. Faça a cotação e faça a comparação. 999 68 15 83. Ou o telefone fixo 2512 3333. A Angeltour é referência em Campinas e toda a região. Está no mercado há mais de 20 anos, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento e tem plantão 24 horas. Se o seu carro quebrou, vai ficar parado na oficina, alugue um carro para o período que o seu carro estiver parado. Ou então, vamos imaginar o seguinte, você vai viajar e precisa de um carro lá no local onde você vai viajar. Alugue um carro aqui com a Angeltour e receba lá no aeroporto, onde você vai lá no aeroporto no final da sua viagem, sem nenhuma dor de cabeça. 999 68 15 83. Ou então acesse angeltour.com.br. Tem lojas em todo o Brasil. Aqui em Campinas, na Rua Pereira Tangerino, número 91, no Guanabara. Tem Americana, tem Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Guaçu, São Paulo, capital e em todo o interior do estado de São Paulo. Angeltour, fale com o Guaraci. Guaraci e Angel comandam a Angeltour. Esse setor de carro é com o Alisson. Angeltour. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Batista, desculpa, é o Edson Lencioni. Ontem a gente conversou que o Guarani tinha quebrado a cara, o Greger, o CH disse que o Guarani quebrou a cara. Para mim, o Guarani quebrou a cara de novo, né? Contratando o Chamusca. Tanto treinador no mercado vai trazer um cara que já treinou o Guarani e naquela época o Guarani tinha um jogador chamado Antônio, que jogou no time do acesso e que não saía do time de jeito nenhum, ruim para chuchu. E sabe quem ficava no banco? Na maioria das vezes, nem relacionado? Alex Santana. Esse é o Chamusca e as suas escolhas. Olha, vou falar para você, eu tenho dó dos treinadores que é aluno do Chamusca. Isso está explicado porque o nível dos treinadores no Brasil é tão baixo. Até com relação a isso, né? É uma coisa que eu não entendo. Já falei aqui algumas vezes, com essa carência de gols, ninguém está convencendo, nem Bruno José. Júlio César ficou um tempo machucado aí, mas também não está convencendo o Maxwell. Até no último jogo entrou, deu lá uns chutes no gol. O Iago também acertou a trave, mas ninguém fazendo gol. Aí ele leva para Londrina, né? O jogo daqui a pouco. Ele leva o Vitinho e não leva o Venuto. Então, qual é o critério, né? Por que não dá oportunidade para esse Lucas Venuto? Todas as vezes que ele entrou, eu achei que ele acrescentou. Ele sempre acrescenta alguma coisa. É um negócio parecido com o Alanzinho, né? Aquele Alan Victor, que era do Santos, e jogou no Guarani. Marcou gols, sempre entrava, sempre acrescentava.
E aí o técnico nunca dava oportunidade, ou então dava uma oportunidade para ele começar jogando e no jogo seguinte já tirava o cara do time. Com o Lucas Venuto está acontecendo a mesma coisa. E esse Vitinho, todas as vezes que entrou, ele foi péssimo. Mas ele está sempre lá. Então, lá em Londrina hoje, está lá o Vitinho. Vai aparecer, daqui a pouco sai a escalação, ele vai aparecer no banco de reservas. E o Lucas Venuto ficou aqui em Campinas, hein, ô CH? O que você acha do Lucas Venuto? Eu tenho vontade de assistir mais o jogador estar atuando. Aliás, tem muita coisa que o Chamusca está fazendo que a gente não consegue entender. Não é só o Venuto, não. Essa insistência no Bruno José, por exemplo, como titular, que não justifica. Até o Iago está jogando mais bola do que ele. E olha que a gente toda hora questiona o Iago. O trabalho do Chamusca não é bom. O ouvinte que está colocando aí, ele está colocando de maneira correta. Não é? A discussão minha e do Gleger, a defesa da bandeira da Rádio Bandeirantes, era não ter demitido o Daniel. Poderia ter contratado um treinador melhor? Claro que podia. Essa era a intenção do Guarani. Só que eu tenho certeza do que eu vou dizer. Mas certeza mesmo. Dentro desse nível de técnicos que podem dirigir a Série B, é muito tênue a diferença técnica de um para o outro. Precisa contratar um treinador melhor. Eu tenho, isso é a minha visão, minha opinião. Para contratar um treinador melhor do que esse espectro de treinadores que tramita pela Série B, precisa de investimento. E não é desculpa, não é? Então, nesse caso, por que eu ficaria com o Daniel? Eu prefiro um treinador esse treinador da nova geração, treinador que vem com ideias novas, não é? Como fez o Guarani com o Humberto Louser, não é? Como fez com o Carpini. O Guarani poderia ter ido na mesma direção. Tentou fazer isso com o Daniel, mas o Daniel com um pouco mais de experiência. Então ele saiu de uma situação, foi para uma outra escolha completamente diferente. Eu respeito o trabalho do Chamusca, mas eu não contrataria também. Agora, já que contratou, adianta eu ficar aqui fazendo campanha para o trabalho dele não funcionar e para demitir? Não, eu vou pontualmente falando do trabalho dele e até que eu ache coerente, eu vou continuar acreditando que ele pode fazer melhor na próxima partida. Então, é diferente a opinião do torcedor e a responsabilidade que a gente tem aqui no microfone da Bandeirantes. O ideal seria um outro treinador. Agora, cá entre nós, eu queria ver o Venuto jogar mais. Isso é um dos erros, ou que alguém me responda por que ele não joga. E o Índio também. Eu queria uma resposta. De repente os caras largaram, não estão nem aí, estão fora de forma, mas eu não tenho essa informação. Eu tenho certeza do que eu vou dizer. Certeza. Pode contratar o técnico que for, do tamanho do Guarani, com o que ele pode pagar, que com esse time não tem jeito de dar jeito. Mesmo concordando com o ouvinte que as escolhas do Chamusca estão equivocadas. Pode melhorar um pouquinho. Agora, o que não dá, e isso também o ouvinte tem razão, é ficar concordando com esse trabalho. O trabalho do Guarani piorou. O Chamusca tem mais escopo, experiência e tem qualidade para fazer mais do que ele está fazendo. E ele piorou o time. Agora, isso aí é opinião, eu tenho desde lá de trás. Esse negócio de ficar trocando de treinador toda hora, a cada meia dúzia de tropeços, esquece. Normalmente, os times que fazem isso, até treinador acostumar, o time mudar de esquema tático, os conceitos são diferentes, passa o tempo, o campeonato vai chegando na metade, depois vai para o segundo turno e, normalmente, o time que troca muito de treinador cai de divisão. Você muda o conceito, a linha de trabalho. Então, tem coisas que eu concordo, esse ouvinte participa todo dia, desculpe, eu esqueci o nome dele. Acho que é importante a divergência, importante o debate, não é? É uma opinião forte dele, apesar dele ser muito crítico, todos os dias ele está criticando, mas tem que criticar mesmo, tem que se indignar mesmo. Porque se tivesse bom, estava lá disputando posição na frente, que é o tamanho do Guarani. Lá com o Vasco, com o Bahia, com o Cruzeiro. Esse é o lugar do Guarani. Não é onde ele está.
Então, se está desse jeito, tem que ser criticado mesmo. Mas não é uma crítica destrutiva. A gente tem um pouco de indignação, tem que apontar os erros, cada um dentro do seu conceito. Agora, como diria o outro, né, Batista? Espero que tudo seja diferente hoje à noite. E que o Guarani ache e encontre um outro caminho. Vamos com a escalação, só da escalação do Guarani, que já saiu, né? E o atacante Ronald estava relacionado para a partida, mas foi cortado do banco de reservas. O atleta recebeu uma proposta do exterior e o Guarani foi notificado da negociação nesta sexta-feira pelo Grêmio Anápolis, clube que detém os direitos econômicos do jogador. Questões contratuais é aquela tal cláusula no contrato. Se aparecer uma proposta do exterior, tem que liberar imediatamente. Então, o Ronald foi cortado do banco de reservas. Vamos lá, Tigrão, analisando aí o time do Guarani. Rafael Martins é o goleiro, os 3 zagueiros. Leandro Castan, Hernando e João Vitor. Ou João Vitor, Hernando e Leandro Castan, né? Castan é canhoto. Joga pela esquerda. Pela direita, vai jogar o Lucas Ramon. Ganhou a posição do Diogo Matheus. E pela lateral esquerda, o Matheus Pereira. Aí os 3 do meio. Leandro Vilela, Silas e Giovanni Augusto. E tem também aqui, agora completando o time lá na frente, Bruno José está no banco de reservas, ganhou a posição Júlio César. Então, Lucão do Break e Júlio César. Repetindo, Rafael Martins, João Vitor, Hernando e Leandro Castan, Lucas Ramon na lateral direita e Matheus Pereira na lateral esquerda, Leandro Vilela, Silas e Giovanni Augusto, Lucão do Break e Júlio César. Só dá uma olhada aqui no banco de reservas. Arthur Gazi é o número 12, o reserva. Eduardo Persson está reaparecendo aqui no banco, número 8. Portanto, recuperado de lesão. Diogo Matheus é 13, 34 para Derlan, 98 para Madison e 6 para Vitinho. Bruno José, 17, Iago, 97 e 71 para o Maxwell. O time do Londrina também já está definido. Matheus Nogueira no gol, Samuel Santos, número 2, Vilar, número 3, Augusto, 20 e Altinho, número 6. Meio campo com João Paulo, número 5, Johnny Lucas, número 8 e GG, número 10. E o ataque com Caprini, número 11, Gabriel Santos, 9 e Douglas Coutinho, número 17. No banco, Matheus Albino, 12, Samuel Otti, número 4, 7 para Matheus Lucas, Dudu, 13, Jean Henrique, 14, Mandaca, número 15, 16 para o Watson, 18 Alan Ruschel, 19 Mirandinha e 21 para Victor Daniel. Esse é o time do Londrina. A arbitragem, só para completar então a ficha técnica, árbitro de campo, Denis da Silva Ribeiro, Serafim. Ele que vai ser auxiliado por Pedro Jorge Santos de Araújo e o assistente 2, Rondinelli dos Santos Tavares, todos de Alagoas. Quarto árbitro, Luiz Alexandre Fernandes do Paraná. E o árbitro de vídeo, o VAR, é o Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro. E aí, Tigrão, Guarani escalado para enfrentar o Londrina, o que você achou? Não gostei. Gostei de uma coisa, o Júlio César ganha a posição aqui, depois de muita insistência, né, de nossa parte, do Bruno José. Mas eu acho que ele teria que jogar com o Iago de um lado, o Júlio César do outro e 2 zagueiros. No demais aí, o Lucas Ramon entrou bem no jogo de domingo. Entrou com mais força física do que o Diogo Matheus. Foi muito mal. Você lembra que nós trabalhamos juntos? E eu disse que o Diogo Matheus era uma verdadeira avenida, que eu gosto muito do futebol dele. Sim. Ele é um bom lateral
foi uma boa contratação do Guarani, vem fazendo um bom campeonato, apesar da campanha ruim, mas que especificamente, porque estava voltando de contusão ou de suspensão, ele foi muito mal no jogo contra o CSA. Olha aí o reflexo. Olha aí. Perdeu a posição. Acerta o treinador? Não sei. Eu ainda não tiraria o Diogo Matheus, que já tem uma folha de bons serviços prestados e pode ter sido uma manhã infeliz dele. Não estava legal fisicamente, não dormiu direito. Não, já foi para o banco. Mas, de qualquer forma, o Lucas Ramon, que é um jogador, não é, de muita velocidade, de muita força física, de muita voluntariedade, mas de uma técnica que a gente tem que olhar um pouquinho melhor. Mas o Chamusca já de pronto, tudo bem, vamos ver, vamos torcer para que o Lucas Ramon faça uma boa partida. Mas eu não tiraria o Diogo Matheus pelo jogo de domingo, onde ele foi mal. Tiraria no jogo. Naquele jogo, sim. Mas para hoje eu ainda começaria com ele. E os 3 zagueiros, eu já falei insistentemente aqui, eu não escalaria, porque o ataque fica muito fácil de ser marcado. E é legal dizer, ó, tá aqui, ó, o centroavante falso 9 vai ser esse cara aqui que vocês estão chamando de meia, que é o Giovanni Augusto. Não é assim. O Giovanni Augusto tem que voltar para pegar essa bola, tem que municiar. O Lucão vai jogar centralizado, ele tenta sair para os lados, mas não tem muito essa característica. E a verdade é que quando o Júlio César estiver na direita, o lado direito vai estar despovoado. Talvez por isso o Lucas Ramon, que domingo apoiou mais, teve mais força do que o Diogo Matheus. Então o Chamusca deve ter dito para ele o seguinte: meu filho, já que nós estamos com 3 zagueiros, você vai voltar para recompor como um ponta que recompõe e não como um lateral que apoia. Eu preciso de você espetado lá na frente quando o Guarani for atacar. Resta saber como é que estará o jogador de pulmão ali por volta de 15 minutos do segundo tempo, porque o desgaste vai ser muito grande. Mas isso é tudo teoria. De repente, o que não deu encaixe domingo com os 3 zagueiros, hoje dá. E a nossa torcida é essa, para que o Guarani faça uma boa partida. Aliás, não deve estar por aí ainda o Edu Paper Pinheiro, mas o Edu pode me ajudar nessa daí. O Guarani tem uma estatística legal quando joga lá em Londrina. Tem uma estatística favorável, e estatística não ganha jogo, mas o futebol é místico, né? E às vezes esse tipo de coisa acaba, não há nenhuma explicação técnica ou científica, mas às vezes acaba influenciando sim e acaba repetindo fatos que já ocorreram. O Guarani dá sorte e normalmente se apresenta bem lá no Estádio do Café, no belíssimo e rico norte paranaense, aliás, onde você conhece muito bem e onde você já desmaiou por ter tomado um Todd. Você foi a nocaute, o Todd te nocauteou. Boa sorte para o Guarani daqui a pouquinho. Eu já vejo aqui topete alto, Gleger, já está a postos, e topete baixo, Leandro Bolles. Está com a telha um tanto quanto prejudicada, e eu já vi os dois combinando aí que Gleger irá fazer um passeio com Bolles em Mogi Guaçu nas próximas semanas. Junho, mês dos namorados, e você ainda não está cuidando da sua saúde sexual? Não deixe que o medo ou a vergonha impeça você de garantir a satisfação sexual para você e também para quem você ama. Confie em quem é especialista e oferece soluções de qualidade para as mais variadas condições que envolvem a saúde sexual. Clínica Upman. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Clínica Upman. Médicos experientes, equipamentos modernos e seguros, diagnósticos precisos para proporcionar excelentes resultados. Tratamentos para ejaculação precoce, falta de libido, disfunção erétil e reposição hormonal. Clínica Upman. Sigilo absoluto. Atendimento em cabines individuais e para casais. Você não tem contato com outro paciente. Envie agora mesmo uma mensagem de WhatsApp para 19 998005939.
Cuidar da saúde sexual é promover qualidade de vida, é carinho, é amor com você e com quem você ama. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Médico responsável, Dr. Alexandre Vilela. CRM 78843, Clínica Upman. Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, grande abraço para você, seja bem-vindo. Daqui a pouco com a narração de Leandro Boles. Você vai comentar o jogo do Guarani, mas antes, você responde aqui uma pergunta. Ronald foi tirado da concentração, foi negociado, ele que pertence ao Grêmio, o Anápolis, e ele foi negociado, vai jogar no Estrela Amadora. Esse time Estrela da Amadora é time da 2ª divisão de Portugal. O Ronald vai fazer falta em Gleger. Bom, um abraço para você, Batista, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Já estamos aqui a postos, daqui a pouquinho a bola vai rolar lá no Estádio do Café. Só um detalhe rápido, né, Batistão? Na época em que eu atuava, eu já fiz chover naquele estádio lá, tá? Aliás, muitas vezes, não foram poucas, não. Tigrão sabe disso. Tigrão já vivenciou alguns bons momentos. Sim, você era piloto de avião, aquele que joga água na lavoura. Fez chover. É isso aí. Então, Batista, para responder a sua pergunta do Ronald, ele fez apenas um gol, né? Atuando com a camisa do Guarani, teve inúmeras oportunidades. E eu acredito muito que ele não vai deixar saudade. Não conseguiu pegar no breu. Eu estava vindo aqui a caminho da Bandeirantes agora, ouvindo vocês, e eu concordo plenamente com meus companheiros. O ataque do Guarani realmente está muito mal, né? Há quanto tempo que o Lucão do Break não marca? Que é o homem, que é o camisa 9, que é o centroavante, né? Contrata o Bruno José para ser aí uma das referências no ataque, e para mim, hoje ele perde a posição, mas já demorou, né? Já era para estar no banco há algum tempo. E eu gosto da escalação do Guarani, e a permanência dos 3 zagueiros, eu sou a favor nesse momento. E eu vou dizer o porquê. Nas 2 últimas partidas do Guarani, né, que somou 4 pontos, pela vitória em Novo Horizonte e o empate na última partida, ou seja, disputou 6, ganhou 4, jogando com os 3 zagueiros. E a permanência desse esquema faz com que o Guarani possa, né, entrosar ainda mais, faça com que o Chamusca, nesse tempo de treinamento, ele possa dar um entrosamento melhor ao time, né, mudar algumas estratégias, fazer alguns ajustes. Então eu acho importante a permanência. E aí a gente questiona aqui a escalação do Lucas Ramon na vaga do Diogo Matheus, que foi mal na última partida realmente, né? Não sei se já para perder a posição, mas o que eu percebi naquele jogo é que com a entrada do Lucas Ramon, o Guarani foi um pouco mais ofensivo. E aí é a característica do lateral, né, que é acostumado a vir de trás, que é um cara que joga lá no fechamento da primeira linha, que é o caso do Diogo Matheus. E o Lucas Ramon parece, aparentemente, e se ele ganha a posição aí, o Chamusca deve ter detectado isso nos treinamentos durante a semana, que ele é um jogador um pouco mais ofensivo, que é um jogador que consegue exercer a função de ala melhor daquilo que vinha, né, exercendo o Diogo Matheus. Não está errado. Aí a característica, é a opção do treinador, e eu, analisando os 2 últimos jogos, e para esse agora, eu acho que ele acerta, porque o Lucas Ramon, no jogo em que entrou, na última partida, o Guarani contra o CSA no Brinco de Ouro, ele foi melhor do que o Diogo Matheus, criando algumas oportunidades, inclusive num cabeceio lá do Lucão do Break, que para mim ele errou o movimento, e a bola acabou saindo fraca, e o goleiro Marcelo Carné fez uma grande defesa, foi um cruzamento do Lucas Ramon. E quantas bolas o Diogo Matheus conseguiu executar? Quantos cruzamentos? Quantas bolas paradas o Diogo Matheus errou no jogo? Então eu acho que ele usa o critério correto. Perfeito. E olha, quem está melhor vai jogar, né? E no meio de campo aí está a minha temeridade, que é a presença do Silas. Eu não teria escalado. Sim. E olhando o banco, o Índio nem no banco, hein? Nem no banco está o Índio. E uma outra boa notícia para o torcedor bugrino, eu já vou finalizar, Batistão, é a presença do Eduardo Persson, né, que acabou se contundindo vivia um bom momento, era titular e acabou se contundindo,
está no banco. Se tivesse condição, eu teria escalado ele no lugar do Silas. Leandro Boles vai agora, daqui a pouco, né? O programa termina mais cedo e a bola rola às 7 da noite lá em Londrina e Guarani. Oi, Boles, um abraço para você, boa noite. Tudo bem, Batistão? Um grande abraço para você, pro ouvinte da Bandeirantes. Neste momento, 25 graus em Londrina. Estamos no inverno, mas altas temperaturas nas regiões sul e sudeste, aliás, em grande parte do país. E não é diferente em Londrina, palco do jogo de daqui a pouquinho, Estádio do Café, entre Londrina e Guarani. Apesar desta diferença dos dois na tabela de classificação, Guarani é o 19º colocado, Londrina é o 12º, a diferença de apenas 2 pontos. Então hoje uma vitória fará com que o Guarani passe o Londrina e com a expectativa também de passar outros times. Só um detalhe em relação ao Lucas Ramon, né, mantido no time titular ou iniciando o jogo no time titular, diferentemente do que ocorreu na partida no Brinco, na última rodada, contra o Novo Horizontino, na vitória do Guarani, com 3 zagueiros, o Lucas Ramon iniciou o jogo, porque o Diogo Matheus estava suspenso. Talvez o Chamusca tenha utilizado também dessa situação aí, efetivando o Lucas Ramon como titular para o jogo de daqui a pouquinho. Já tem bola rolando, Batistão. É isso aí, agora 18h21, rápido intervalo e voltamos já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Junho chegou com o clima de ofertas no Atacado da Construção Obra Já. Você não pode perder. Argamassa AC3 7x1 cinza Pisocol por R$ 27,90 a unidade. A partir de 25 sacos sai por apenas R$ 25,90 a unidade. E para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale na loja que ouviu o comercial e ganhe 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Pode conferir na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Ficha técnica do jogo para Londrina e Guarani, já 7 da noite no Estádio do Café em Londrina. As equipes já estão definidas e escaladas. O Londrina de Matheus Nogueira, Samuel Santos, Vilar, Augusto e Eltinho, João Paulo, Johnny Lucas, GG, Caprini, Douglas Coutinho e Gabriel Santos. Já o Guarani de Rafael Martins, João Vitor, Hernando e Leandro Castan, Silas, Lucas Ramon, Leandro Vilela, Giovanni Augusto e Matheus Pereira, Júlio César e Lucão Dobrei, que apita o jogo das Alagoas, Denis Serafim. O árbitro de vídeo é Carlos Braga, do Rio de Janeiro. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritor e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19 97417 8000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube.
Clube. Dica da Sanasa aqui pro consumidor que não quer perder tempo e sabe a importância de evitar aglomerações. Você precisa ir até uma agência Sanasa para resolver alguma coisa? Antes de sair de casa, acesse o site sanasa.com.br/agendamento e agende seu atendimento. Acesse serviços como segunda via da fatura, solicitação de reparos, troca de nome na fatura e consulta de débitos. Agendamento digital Sanasa. Evite aglomerações e não perca tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @CortagBrasil. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @CortagBrasil. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Ouvinte, aqui ó, o Lucas de Valinhos, Bugrino, hoje é o meu aniversário, manda um abraço, estou na escuta. É Luca de Valinhos, para você eu desejo saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Aê! Sensacional. No Atacado Obra Já você encontra tudo que a sua obra precisa pelo menor preço. Furadeira e parafusadeira 3/8, 12 volts com kit de brocas e bites da Uesco por apenas R$ 199,90. Piso esmaltado Firenze 58 por 58 centímetros, caixa 2,35 metros quadrados, Viva Pisos por apenas R$ 19,90 o metro quadrado. E para você que é ouvinte da Rádio Bandeirantes e vai fazer compras no Atacado Obra Já, comente, fale lá com o gerente, com o atendente que você ouviu aqui na Rádio Bandeirantes a propaganda. Só por isso, você vai ganhar 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Atacado Obra Já. Atenção, anote aí o endereço. Amanhã estaremos lá das 10 até o meio-dia e com camisas do Guarani da Ponte Preta que serão sorteadas para quem estiver presente na loja. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas, no bairro São Bernardo. Atacado Obra Já! Bandeirantes. 18h29, a bola rola às 7 da noite. Estádio do Café, Londrina e Guarani. Leandro Bones vai transmitir. Voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @CortagBrasil. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço.
Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. São 18 horas e 31 minutos em Campinas. Responde na lata. Responde na lata, Tigrão. Qual a contratação que será de maior impacto? Yuri Alberto no Corinthians ou Allan Kardec no Galo? Yuri Alberto. E para você, CH, a mesma pergunta, qual a sua resposta? Yuri Alberto. Gleger, participando aqui do Na Lata, qual a sua resposta em Gleger? Yuri Alberto. E você, Bolis, também participando do Na Lata, qual a sua resposta? Yuri Alberto. Vamos lá, Tigrão, após quebrar a invencibilidade de 19 jogos do Palmeiras, o São Paulo pode engrenar na atual temporada? Há controvérsias. Valeu, Tigrão. Hoje só 2, tá? O programa mais curto. Um abraço para você, Tigrão. Agora que tá ficando bom, você termina, pô. Um abraço. Bom descanso aí. Bom final de semana a todos os amigos da Bandeirantes. E eu continuo aqui direto, tô no toco para Londrina e Guarani pela ordem do mandante. Bom trabalho a todos e vamos nessa. Vamos nessa, vamos lá, CH. Após quebrar a invencibilidade, você ouviu aí a pergunta. Enfim, o São Paulo pode engrenar na temporada? Não dá para saber, Batista. É muito irregular ainda o trabalho do São Paulo dentro do Brasileiro, Copa do Brasil. Enfim, não dá para saber. Valeu, CH. Um abraço para você e bom descanso, hein? Até amanhã. Vamos lá, Gleger, o São Paulo pode engrenar, venceu ontem 1-0, Copa do Brasil, e tem o Brasileiro pela frente. Pode engrenar o São Paulo na temporada? Não acredito. E para você, Leandro Bolis, pode engrenar o São Paulo tricolor do Morumbi? Acredito que não. Valeu, Bolis, ótimo trabalho para você. Valeu, Gleger, valeu, grande Bastão. trabalho. Eles estarão no ar dentro de instantes, é só você ficar ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Antes quero falar com você da Cortag. Assentaram um porcelanato corretamente para você que é profissional da área. Deve ter a mesma emoção que um jogador de futebol tem quando marca um gol. A melhor satisfação ao ver o serviço bem realizado. Na obra em fase de conclusão, todo capricho e cuidado são necessários para alcançar as expectativas, não é mesmo? É nessa hora que um bom polimento pode fazer toda a diferença no resultado. Dar um brilho a mais naquele piso que você escolheu com tanto carinho vai fazer com que ele conserve o seu aspecto original por muito mais tempo. É por isso que a Cortag traz para você os discos diamantados para polimento brilho d'água. Até mesmo os olhares mais exigentes vão ficar surpresos com o realce dado nos desenhos e nas cores. São diferentes granulações para atender do polimento mais rústico até o mais delicado. Os nossos discos vão dos 53 mil, dependendo do nível de polimento. É isso mesmo, vão dos 50 ao 3 mil. Melhor dizendo, dependendo do nível de polimento que a superfície exigir. Seu uso é indicado para a esmerilhadeira angular em mármore, granitos e pedras naturais. Conheça também o nosso kit com 10 unidades
todos com a garantia Cortag. Cortag, produtos que facilitam seu dia a dia no andamento ou conclusão da obra. Para saber mais, siga @Cortag Brasil nas redes sociais ou então acesse cortag.com.br. Valeu, gente. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, muitas mensagens. Infelizmente, hoje o programa mais curto não deu para colocar muitas mensagens, mas agradeço de coração. E vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes. Fique aqui, aqui é muito melhor. Tchau! Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes.